Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta sexta-feira, dia 22 de abril de 2016, dia do descobrimento do Brasil. Agora sim está tudo certinho. Estamos iniciando esta edição com a reapresentação no período noturno, após o Telefatos e após a meia-noite. É sempre um motivo de grande satisfação contarmos com a sua audiência, com as suas participações aqui através da rede social, por exemplo, no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Olímpio César Lopes da Silva. Ele é pediatra e alergista, imunologista também. Vamos falar a respeito de um tipo de tratamento que ele trouxe para Poços de Caldas, chamado ozonioterapia. Muito interessante, muito eficaz em diversas moléstias. Dr. Olímpio, bem-vindo, como vai? Bom dia, Zambrano. Estou aqui muito feliz de estar participando do seu programa. Gostaria de poder criar um diálogo com os participantes, com os ouvintes e mostrar o meu trabalho de ozonoterapia, que é muito interessante. É mesmo, eu também acho muito legal e promove resultados de melhoria nas condições de saúde de muitas pessoas, né? É um trabalho realmente muito eficaz. Também contamos com a colaboração de Jonathan Rosa nessa oportunidade. Tudo bem, Jonathan? Ei, Zambrano, bom dia a todos, boa noite também, né, na reapresentação. É isso aí. E a ozonoterapia é uma terapia incrível que ela traz resultados. Eu tenho um outro estudo, não sei se é dessa forma que você aplica, que é sobre a imersão em banheiras, né, para curar feridas, e que é um tratamento maravilhoso, não sei se é o que Aí você... a câmara hiperbárica. Porque é fantástico, é um resultado maravilhoso. É bom também. Sem dúvida nenhuma. É um tratamento desenvolvido, por exemplo, no Hospital Santa Lúcia, né? O que não é o caso dele, que é feito clinicamente, né? Exatamente. Nós utilizamos um gerador de ozônio e, através desse gerador de ozônio, nós podemos aplicar o ozônio de diferentes formas nos pacientes, inclusive também usando o ozônio como hidroterapia. Também usamos o ozônio da forma de óleo ozonizado. Então, são diversas as formas de aplicação de ozônio. Né? O que é o ozônio? Vamos começar localizando as pessoas. A gente sabe que, de uma maneira geral, é um gás, né? É um gás de natureza instável, ele contém 3 átomos de oxigênio. Então, a durabilidade dele é de mais ou menos 20 minutos, ele já começa a se desintegrar e se formar novamente o oxigênio. Então, é muito importante que é um gás que não se pode engarrafar e vender no comércio, tem que ser feito no local e no momento da aplicação. E como é que é esse seu aparelho? O senhor falou de um gerador de ozônio. Ele gera ozônio, ele produz o ozônio artificialmente, é isso? Tem, mas a técnica de formação do ozônio ali com o aparelho é a mesma que se faz na natureza. Na natureza, o ozônio é formado através dos raios. Então, esses raios vão... Raios solares? Não, os raios nas tempestades, né? Ah, sim. Então, desencadeia esses raios e eles vão provocar a formação do ozônio. Então, no nosso gerador também existem cargas elétricas que vão provocar a formação do ozônio através do oxigênio. Então, uma indução elétrica gera Exatamente. o ozônio. E isso é muito importante, que quando nós aplicamos parte é ozônio, parte é oxigênio. Mas a quantidade de ozônio que se consegue é suficiente para fazer um tratamento. É um tratamento complementar, ele se estabelece uma regra que usamos a terapêutica tradicional e naqueles casos em que os pacientes não conseguem uma cura ou uma melhora clínica suficiente, pode-se usar o ozônio para fazer esse complemento. Agora, doutor, explica um pouco para a gente sobre quais são as indicações da utilização do ozônio em algumas fases, por exemplo, na hidroterapia e a aplicação do ozônio em si. Quais são os casos que é indicado o ozônio? E qual a melhora, as patologias, assim? Eu sei que são diversas, a aplicação dele é muito ampla, mas vamos exemplificar para que as pessoas possam realmente visualizar, né? Até pro H1N1, eu fui lá tomar o ozônio. Então, o ozônio, ele está com a gripe do porco ele até é agora. interessante porque ele trabalha tanto
para tratar o vírus, né, as bactérias e também os fungos. Então ele destrói esses 3 tipos de problemas que o ser humano aparece no ser humano. Então o ozônio ele é completo nesse sentido. Dependendo de cada caso, ele se estabelece um tratamento específico. Feridas que não se cicatrizam rapidamente. O banho de imersão com ozônio, ele resolve? Nós usamos o ozônio exatamente assim. Colocamos um tubo que vai do gerador de ozônio até colocamos um saco plástico especial, colocamos ali a água destilada e com esse tubo nós levamos o ozônio até o local da lesão. A ferida geralmente são feridas crônicas, feridas pé diabético. Úlceras, por exemplo. Úlceras. Pé diabético, pessoas que tiveram amputações, né? Amputações, essas frebites, né? Isso é terrível, né? É terrível. Então o ozônio pode ser trabalhado tanto no local, como também nós podemos utilizar ele através de insuflação retal, e ele vai até através do sangue, ele vai ao local da ferida para fazer um tratamento, uma cicatrização, né? Quantas sessões, geralmente? Lógico que varia de caso para caso, mas uma melhora já pode ser vista assim? Sim, a maioria dos casos se nota já uma resposta clínica imediata, como, por exemplo, no caso do anti-inflamatório, quando ele é usado para inflamações de articulação do joelho, ou mesmo das hérnias de disco, né? Então, o ozônio, ele tem uma resposta já, observa-se a analgesia do ozônio já no início. Depois, desculpe. Não, depois, à medida que vai se aplicando, se nota a recuperação e a restauração, assim, às vezes parcial, do tecido que foi acometido, né? É interessante porque problemas nos ossos, na coluna, né, tem um grande melhoramento, né? Eu conheço algumas pessoas que fizeram, inclusive com o senhor lá na sua clínica, aplicação de ozônio e tiveram um resultado assim muito bom. É interessante. Realmente. Hoje nós estamos seguindo um contexto mundial, né, que é o uso do ozônio, muito usado na Europa, né? Usado em alguns estados americanos, em Cuba, e está se espalhando para o México, a Coreia do Sul, e estamos bastante... O impressionante... Vou fazer uma pergunta aqui, só nesse sentido. Como é que foi descoberta essa aplicabilidade do ozônio na saúde humana? Isso já remonta a 2 séculos atrás, quando na Alemanha se descobriu o ozônio, em 1840, e já em 1875 foi feito o gerador de ozônio pelo Dr. Werner Siemens, que é um dos fundadores da Siemens. E aí foi que se desenvolveu esse trabalho com ozônio, quando se descobriu que ele destruía bactérias, né? E por aí foi-se, aos poucos, observando a larga escala de tratamento do ozônio. E o ozônio é anticancerígeno, né? Ele promove uma renovação celular também, né? Exatamente. Oxigena as células. Exato. Porque, na maioria das doenças, o que se observa é a hipóxia celular, ou seja, a falta de oxigenação celular, tanto para o câncer como para as outras patologias. Nós sabemos que a fonte das doenças está relacionada com a má alimentação, ou uma alimentação muito acidificante, que provoca com que o pH do organismo fique ácido. E isso desenvolve doenças. Outras coisas é o estresse, muito comum nos dias de hoje, e também os maus hábitos, o cigarro, né? E às vezes o trabalho em locais insalubres. Então, o ozônio ele vem para reverter também, ajudar nessa situação, porque ele vai aumentar a oxigenação celular e com isso essa energização celular vai reverter e a célula vai voltar a trabalhar naturalmente. Agora, é importante dizer que o tratamento com ozônio ele é um tratamento complementar ao que a pessoa já faz, né? Dependendo do Exatamente. caso.
nós sempre utilizamos o ozônio como complemento. E é muito importante, porque às vezes a pessoa está fazendo um tratamento, ela pode seguir aquele tratamento e entrar com o ozônio também para atuar. Potencializar, ele potencializa o tratamento, acelerando o seu resultado, né? Deixando um resultado mais... Agora, existe algum, embora ao mesmo tempo ele é tão antigo e tão novo na sociedade, né? A aplicação do ozônio, existem algumas linhas, né, de médicas que preferem não comentar sobre o tratamento de ozônio. Por que disso ainda existe? Por que isso? Olha, o ozônio as barreiras existem para todos os tipos de tratamentos mesmo. Mas o ozônio, como você vê, os países desenvolvidos estão resultados maravilhosos. Maravilhosos. Né? A Alemanha tem milhões de pacientes que buscam ozônio. A Itália, ela está, como os hospitais públicos usam ozônio. O ozônio também é usado, tanto em Cuba, é largamente usado, muito desenvolvido. Então, nós estamos assim, desenvolvendo, mas não ainda chegamos ao nível mundial. Né? Agora, ele deve ter alguma aplicação na pele também, né, que melhora a qualidade da pele, ele tem uma série de... Então, o óleo ozonizado é um exemplo importante, porque o ozônio, ele consegue se fixar no óleo ozonizado. No óleo? No óleo ozonizado, que é o óleo, usamos geralmente o óleo de girassol e usamos o ozônio ali como ele fixa e não se dissipa. E a pessoa aplica o óleo sobre a pele? Em cima de uma ferida, sobre a pele, alguma coisa exatamente. Assim, ou uma pele saudável? Pode se usar sobre a pele mesmo. Até a mucosa também, às vezes é usado como uma gota na boca para fazer um gargarejo, entendeu? Muito, muito importante para evitar lesões, feridas, também como preventivo, né? Interessante. A gente vai continuar conhecendo mais a respeito do ozônio e as suas aplicações e a gente volta, vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Estamos de volta neste segundo bloco, nesta edição de hoje, sexta-feira, dia 22, no Jornal do Sul de Minas. Hoje entrevistando o Dr. Olímpio César Lopes e estamos falando sobre ozonioterapia e diversas outras questões também. Agora é importante a gente frisar, começou na segunda-feira dessa semana, a campanha de vacinação ela foi adiantada, na realidade foi antecipada para segunda-feira. Mas o dia D da vacinação é amanhã, sábado. Então, não deixe de levar as suas crianças, as pessoas que se enquadram dentro dessa primeira janela ativa aí de vacinação, para que possam se prevenir de qualquer tipo de contágio de gripe nessa época do ano. O surto está grande e as pessoas têm que buscar a prevenção, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma reportagem que fala desse assunto, vamos assistir. Começou na cidade a vacina contra a gripe H1N1. A campanha estava prevista para iniciar apenas no final do mês, mas foi antecipada. O objetivo é evitar a multiplicação de casos da doença que avança nos municípios do sul de Minas e no estado de São Paulo. Não protege somente contra H1N1, que o pessoal tem mais medo, ela protege também contra outro vírus da influenza A, que é H3N2, e o vírus da influenza B, que circulou no passado, que é o vírus Victoria. Então, esse ano, a novidade da vacina, que são 2 cepas novas das 3 que constituem ela. Manteve a H1N1, que é a mesma que está circulando, e entraram essas 2 novas cepas na vacina. As doses são aplicadas nas 17 salas de vacinação espalhadas por toda a cidade. A Secretaria de Saúde trabalha de início com 40% das doses da vacina estimadas pela Vigilância Epidemiológica para atender toda a população. O restante será repassado em parcelas para completar a cobertura prevista. Vale lembrar que a gente recebe as vacinas fracionadas. Então, nós recebemos, por enquanto, 14 mil doses. E a gente vai fazendo a vacina. Conforme ela vai acabando, a gente vai recebendo mais da regional. Mesmo que seja necessário esperar na fila, o procedimento é rápido. Crianças, adultos, idosos, gestantes, muitas pessoas fizeram questão de se prevenir logo no primeiro dia. A importância que tem essa vacina, principalmente para nós idosos, né? Para não complicar depois com uma gripe, né?
Então eu fiz questão de vir. Eu tomo todo ano, só não tomei o ano passado e tive a gripe muito forte também. Mas esse ano eu falei, não, eu quero ser uma das primeiras. Toda vez que a gente vai sair, eu acho que é importante você estar dando uma olhada na vestimenta, porque às vezes a gente não se preocupa e Poços é uma cidade que o clima ele oscila muito, né? Então nós temos uma variação térmica de 10, 12, 13 graus. Então às vezes você sai com uma bermuda e de repente aí já esfria, então isso você propicia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a principal forma de transmissão não é pelo ar, mas sim pelo contato com superfícies contaminadas. Lembrando que o vírus da influenza H1N1 está circulando desde 2009, ele não parou a circulação. Então é muito comum se a pessoa passa no médico, o médico enquadra em critério clínico, prescreve a medicação e fala que a pessoa está, ela não precisa de confirmação laboratorial. Inclusive, nem no protocolo do Ministério da Saúde existe essa indicação de confirmação. A confirmação laboratorial são nos pacientes graves, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Aproveite essa oportunidade e faça a sua vacina. É importante se imunizar também. Agora, é importante outros cuidados, como higienizar as mãos, né? Ter sempre um bom tratamento higiênico para evitar qualquer tipo de contágio, não é, doutor? Exatamente. É importante que... O senhor trabalha no Hospital da Climep também, atravessa que algumas horas do dia atendendo as pessoas com possibilidade de... Ou usar o álcool gel quando não pode se lavar a mão com água e sabão, né? Agora, doutor, tira a dúvida sobre o álcool gel. Muita gente fala que o álcool em gel ele não resolve. Qual é a porcentagem de álcool que ele precisa ter para resolver essa questão da imunização, né? Realmente eu não tenho uma noção exatamente da porcentagem. Mas sim, claro que deve ter uma porcentagem ali elevada, né? elevada. Tem o veículo e tem o álcool, né? Que é a solução que é. Eu acho que a questão ali de ter o bom senso, né, vai nos indicar, né, quantidade de álcool suficiente. Agora, doutor, nessa época do ano aparecem muitas alergias. Vamos falar um pouco das alergias? Exatamente. Agora inicia-se o inverno, né? E aí, o que faz com essas alergias? O povo aí espirrando, tossindo? Nós atuamos lá na clínica até juntamente, fazemos muito a ozonioterapia auricular, que é para desfazer aqueles processos infecciosos que estão como sinusites paramaxilares ou sinusites frontais, e essas infecções retronasais, elas com ozônio você faz uma destruição dessas bactérias e provoca uma limpeza, vamos dizer assim. Desprega mesmo, né? Desprega, uma limpeza nas vias respiratórias e evita a antibiótico-terapia excessiva, né? É muito interessante a resposta rápida que o ozônio dá. E aí joga ozônio nos ouvidos e ele absorve, o organismo absorve? Absorve, atravessa, no próprio ouvido ele vai fazer uma limpeza, uma asepsia, e as bactérias do ouvido que estão, às vezes, um ouvido inflamado também, ou uma otite fúngica, ele vai realmente fazer uma limpeza e vai atravessar a membrana do tímpano e vai para todas as áreas das vias respiratórias superiores e fazer essa limpeza, inclusive nos seios faciais, né? Que é muito importante. O interessante é evitar o uso de antibióticos, né? Porque hoje a gente vive um problema muito grande de bactérias cada vez mais resistentes, né? Essa é a minha filosofia de trabalho, né? Evitar o máximo possível, né? Agora, se depender assim da questão da automedicação, por exemplo, e também muitas vezes os médicos, para facilitar o tratamento, para que possa liberar logo a pessoa de um acometimento de saúde, algo assim, e receita um antibiótico, né? Que é o caso, é o tratamento conservador, padrão, vamos dizer assim. Mas daqui a pouco o ser humano vai estar super resistente e vão acontecer as superbactérias, é isso a pergunta? Exatamente. As superbactérias, elas aparecem devido a esse excessivo uso de antibióticos. E já é comum aparecer pessoas com resistência a determinados antibióticos? Sim, eu acompanho, estou fazendo meu trabalho no hospital, no pronto atendimento, vejo pacientes com história de tomou um antibiótico, já voltou a tomar outro, em seguida o terceiro antibiótico, às vezes já está tomando, com altas dosagens, né?
altas dosagens. Então, é necessário mudar essa regra, essa situação. E eu tenho utilizado novamente o ozônio para poder eliminar esse processo dessas séries de antibióticos que o paciente vai tomando. Nesse aspecto, o ozônio ele traz um resultado mais rápido. Eu acho que a eliminação de bactéria ela é quase que imediata, vamos dizer assim. Exatamente. Não utiliza o antibiótico, ou seja, não permite que a bactéria entre em contato com uma nova fórmula e crie resistência a ela, ou seja, o ozônio ele já mata e acabou, ela não tem como criar resistência ao ozônio e não se cria a superbactéria. Agora, eu não sei, o tratamento com ozônio ele é economicamente viável? Sim. Muito boa pergunta. Nós na clínica pautamos por isso. Nós cobramos o preço exatamente o mínimo possível para que o paciente possa dizer, eu posso fazer esse tratamento. Então, o preço, eu diria assim que está abaixo do limiar de um tratamento, às vezes, com antibiótico. Assim. Então, é mais para as pessoas terem acesso mesmo. Acesso mesmo. Não vi um paciente meu falar assim, eu não posso fazer esse tratamento. Entendeu? Então, nós no ozônio, para nós lá, não é uma fonte de ganho financeiro. É apenas um trabalho que a gente faz para dar saúde à população. Até social, né? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito, Zambrano, porque há pouco eu assisti uma matéria, inclusive que a própria TV Pós fez, onde um médico negou, diz a mãe, né? A gente não sabe a real história, fazer uma cirurgia porque o SUS paga pouco. E a menina com um sério problema ali, cadeirante, precisa da cirurgia. Então, assim, eu acho assim, saúde, a gente entende que é um ganha-pão de muitas pessoas, inclusive o meu ganha-pão também, mas eu acho que tem um limite ali entre o que é o meu ganha-pão e o que é social, o que é preciso ser feito para ajudar as pessoas. Né? Doutor, existe alguma contraindicação para o tratamento de ozônio? Nas alergias, por exemplo, o senhor utiliza ozônio também? Tá. As alergias, nós usamos ozônio para dessensibilizar a alergia a picadas de inseto. Todos os tipos de picadas de insetos é viável o tratamento com ozonioterapia. E usamos também para as alergias, agora o Xolair, que é um medicamento também que está fazendo muito sucesso e que nós estamos utilizando na clínica para baixar a taxa de imunoglobulina E e IgE. Entendeu? E tem alguma contraindicação em algum caso? O ozônio, ele não deve ser usado em pacientes que estão em estados alérgicos, aqueles que não respondem a tratamentos. Pacientes, por exemplo, que têm são pacientes terminais ou com anemias profundas, pacientes que não respondem porque o ozônio ele é oxidante, então ele provoca antioxidação celular. Se o paciente não tem essa resposta, ele não vai ter o efeito necessário. É necessário que ele provoque nas células a antioxidação para poder ser viável. Então, pacientes realmente depauperados em situações terminais, ou pacientes que têm sempre anemias profundas, ou com hipertireoidismo descontrolados, então não se deve usar. Entendeu? São casos, assim, bastante... Mas no caso de tumores, cânceres, assim, no início podem ser usados? Casos iniciais sempre é bom usar, quando o indivíduo ainda tem uma atividade fisiológica normal, né? Perto do normal, né? Mas sempre mantendo essa regra, que o tratamento específico, alopático, para aquele tratamento deve ser... Ok, é tempo de um novo intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Dr. Olímpio César Lopes da Silva, ele é pediatra, também alergista, imunologista.
e estamos falando sobre ozonioterapia. Então, o Dr. Olímpio estava falando no bloco anterior, o acesso às pessoas ao tratamento com ozônio é muito facilitado, é muito barato. Hoje em dia, principalmente lá na clínica do Dr. Olímpio, as pessoas têm acesso a isso. Eu quero só pedir para o senhor deixar o telefone da clínica, então, se alguma pessoa tiver alguma dúvida. O telefone é 3721-4375. 3721-4375, se você estiver interessado em obter esse tipo de tratamento, ele é, sem dúvida nenhuma, indicado. Agora, uma pergunta que o Ed fez aqui no intervalo, até crianças podem receber esse tratamento? Sim, nós tratamos com crianças com a idade de 2 meses, 3 meses, às vezes com otite infecciosa e a criança, você nota um desespero da criança, né, por aquela dor que está sentindo, e o ozônio é aplicado e se vê uma resposta bastante rápida. Viu? O ozônio faz emagrecer, doutor? Não é tudo assim, né? Não faz eu acho que mágica, ele trabalha para a fisiologia, né? Para restaurar a fisiologia, é muito importante. Só para dar descontraída. Agora, vai, Jonathan, faz uma falando pergunta. sobre restaurar a fisiologia, com o tratamento paralelo ao tratamento que a pessoa já faz contra o câncer, existe algum estudo? Você pôde acompanhar algum caso assim de melhora? Como é que está? Sim, ele melhora a qualidade de vida, melhora a fisiologia natural e ele aumenta a imunidade, aumenta o suporte, né, imune competente para aquela patologia que o indivíduo tem, né? Então, eu acho que é muito importante o indivíduo fazer uso das duas coisas. Doutor, o senhor falou dos pés diabéticos, né? No primeiro bloco, a gente falou a respeito desse tipo de tratamento e muita gente sofre com isso. Infelizmente, o diabetes acomete as pessoas e alguns casos extremos necessitam até mesmo de amputação e geram feridas, aquela situação toda. Nesse caso, como é que é feito? É imersão em água? Água ozonizada? Não, nós fazemos de diversas formas. Nós fazemos a injeção intracutânea na área da lesão. Fazemos também o banho com água ozonizada e usamos também o óleo ozonizado. E também usamos a insuflação retal, que vai fazer com que o ozônio entre diretamente na circulação e vá até o local. E na insuflação retal, por exemplo, ele ataca, o ozônio ele atua, melhor dizendo, de uma forma global. Ele atinge todo o organismo, é isso? Exatamente. Ele atua em todo o organismo, inclusive vai até o cérebro e desenvolve as químicas que provocam euforia, né? A badcinina, serotonina. E isso consegue com que a pessoa tenha uma alegria de viver, né, também. Tá vendo, Jonathan? É isso que eu falei. Piada interna, vai. Entendi. Mas não precisa ser com ozônio, né? Não, tá bom, vai. Agora, deixa eu te falar. Doutor, vou falar um pouquinho. Eu quebro você eles, me mata, né? Você me mata, cara. Nesse tratamento paralelo, o pé diabético é um problema sério que as pessoas têm, porque perde a sensibilidade do pé, né? Para quem não sabe, quem tem o diabetes perde a sensibilidade. Extremidades, né? Ao pisar, ele pode machucar, não perceber que machucou e até lavas podem ser criadas ali naquela ferida e a pessoa não perceber, né? Chega a casos extremos assim, casos extremos mesmo. E a gente vê a dificuldade que existe na medicina tradicional para reverter esse processo, para cicatrizar. O ozônio não está integrado na medicina tradicional? Foi uma boa fala sua. O ozônio no Brasil ainda não tem essa integração na medicina tradicional. Ele é um tratamento alopático que nós usamos em casos que a medicina tradicional não está resolvendo a contento o caso, né? E é muito usado fora do Brasil. Exatamente, muito usado. Na Alemanha, milhões de pessoas utilizam ozônio. Na Itália, nos hospitais públicos, utilizam ozônio em todos os hospitais públicos. Meu pai teve derrame cerebral. Na Rússia.
Na Rússia? Em Cuba é extremamente usado. Eu estive lá no Centro Nacional de Investigação de Ozônio, em Havana, e realmente eles têm um trabalho fantástico lá. E aprendi muito com eles lá sobre isso. Meu pai teve alguns derrames cerebrais na vida dele, principalmente no final da vida. Ele faleceu em 2006 e naquela época a gente não encontrava com tanta facilidade aqui o ozônio em Poços de Caldas. Ele chegou aí em São Paulo porque ouviu falar que o tratamento era bom. A gente fez algumas aplicações lá e na época ele teve uma melhora. Realmente é interessante. Ou seja, isso daí mostra a grande aplicabilidade do ozônio em diversas patologias, né? Quando a gente acha problema no cérebro, acha que não pode fazer que o negócio resolve, né? Eu tenho uma lista lá de umas 260 patologias, e isso aí é amplo, né? Porque o ozônio, como ele é um anti-inflamatório, ele vai ao encontro de vários tratamentos, né? Você falou que ele é um anti-inflamatório, e o interessante é que o valor dele, o valor das aplicações é um valor de um remédio, né? Às vezes até mais barato que muitos do que um muitos comprimido, remédios. uma unidade de um comprimido, né? remédio. Muitas vezes. O valor realmente, o meu interesse também vai além do financeiro, né, nesse caso. Então, eu prefiro pensar no social também. Tá certo. Doutor, agora voltando à situação alérgica, existem vacinas que promovem a melhoria das alergias, né? Principalmente alergias respiratórias e tudo mais. O senhor trabalha com essas vacinas também? Sim, nós trabalhamos. A vacina faz um teste, né, com exames com Exato, as pessoas? Nós fazemos o teste alérgico e, através do resultado, nós utilizamos a vacina que tem um concentrado, que naquele concentrado de vacina tem os elementos que o paciente é alérgico. Tem um concentrado do ácaro, da poeira, aquele concentrado para ser usado e ser aplicado no organismo. Então, o organismo vai se adaptando àquele tipo de alérgico para aquele indivíduo. Alergênico, né? De alergênio, perdão. Por exemplo, a pessoa tem alergia à poeira e tem alergia a ácaro. É a mesma coisa? Assim, porque o ácaro, ele fica meio revestido de poeira, não é? Eu sempre tive essa dúvida. Poeira e ácaro estão ali unidos, o mesmo grupo? Né? O mesmo grupo, né? Dificilmente o indivíduo é alérgico a ácaro e não é a poeira, né? Então, e tem outros grupos também, de medicações, de alimentos? Exatamente. Na área alimentar tem vários alimentos que são bastante alergênicos. Camarão dá muito, né? Muito. Eu, graças a Deus, eu não sou, né? Vacina contra a alergia. Não chega a ser uma vacina, né? É um tratamento, né? Não, é vacina mesmo. Mas vacina se toma uma vez, né? Cria imunidade. Pelo menos o nome é vacina. Uma vez ao ano, né? Agora, eu gostaria de salientar, falando de alimentação, na grande alergia que existe ao leite de vaca. É enorme a quantidade. Muito grande. Talvez no meu consultório 70% é alérgico a leite de vaca. Então a quantidade é muito grande. Então, nós temos que repensar a respeito do uso do leite de vaca em crianças, porque as crianças passam a ter uma dificuldade na decomposição do leite. É um alimento que já não é do ser humano especificamente, né? E ele tem uma molécula que tem uma memória para um crescimento de um animal, um crescimento para 1000 quilos, que é um bezerro, né? E a criança vai desenvolver quanto? Alguns quilos, né? 20 quilos, 10 quilos, 15, 30 quilos. Então, o adulto vai para 80 quilos, né? E, há esse descompasso, né? Então, isso provoca uma estagnação do fígado. O fígado começa a funcionar mal, aí começam as dores de cabeça, enxaquecas provocadas por má digestão do fígado, ou se não do próprio intestino delgado, né? E as enzimas que fazem o carreamento do alimento para penetrar no organismo, também tem muito pouco dessas enzimas e acaba tendo uma digestão difícil. Às vezes, o problema com a intolerância à lactose, também um outro fator. Então, eu acho que o leite de vaca teria que ser colocado e pensado muito bem como usar o leite. Só para a gente concluir o assunto, já acabou o tempo do programa também, quais seriam os substitutos adequados
O senhor falou de leite de gergelim O alguns leite dias de atrás. gergelim Leite de soja, por exemplo? O leite de soja, ele tem a mesma quantidade de cálcio que tem o leite de vaca. E o leite de gergelim é 10 vezes mais cálcio do que o leite de vaca, 900 miligramas para 90 miligramas de vaca. Então é fantástico, além de ter o magnésio também, que vai ajudar na absorção do cálcio. Agora, leite de gergelim não vende pronto, né? Como é que faz para produzir um leite de gergelim? Nós indicamos no comércio para comprar o grão de gergelim. Ele pode ser utilizado, tem vários lugares, preços diferentes, é bom que faça uma pesquisa. E se usa exatamente água e o grão de gergelim batido no liquidificador. E aí sai um excelente leite de gergelim, que é muito fácil de fazer, em 10, 15 minutos. Então, é muito vantajoso, sabe? Principalmente para crianças em desenvolvimento e para as senhoras que estão com perda de cálcio e com osteopenia ou osteoporose, né? Ou para evitar, inclusive, né? Isso é mais importante. Um tratamento Então, de precaução, né? Precaução. Ok. Grato, doutor Olímpio, pela sua vinda, pela sua disponibilidade de nos trazer essa mensagem positiva de que as coisas têm cura, né? Porque muitas vezes a pessoa está no meio da doença, acaba se desesperançando e pode melhorar o astral, né? Porque a cura existe para tudo na natureza. Basta a gente descobrir e ter o olhar atento para perceber essas mensagens boas que chegam até nós. Desejo uma boa continuidade no seu trabalho e felicidades. Obrigado. Muito grato. Muito obrigado, Zambrano. Só repetindo o telefone do consultório. 3721-4375. 3721-4375. Jonathan, grato aí pela sua participação dupla essa semana, tudo de bom. Obrigado, Zambrano. Obrigado a todos os telespectadores do Jornal do Sul de Minas. Eu também me despeço desejando a você um final de semana repleto de alegrias. Na segunda-feira estaremos de volta. Um abraço e até lá.